Vamos voltar a falar sobre um assunto difícil, sobre aquele acidente que tirou a vida de 2 estudantes de medicina da BR-060 e deixou outras 3 feridas. Uma delas, a Isadora, está em estado grave na UTI e a Gabi Renaski vai ao vivo falar com a família dela. Gabi, ontem nós acompanhamos o sepultamento das 2 jovens, né, que estavam nesse carro, indo ali para Mineiros, e aí a gente falava dessa terceira vítima, a Isadora, que está internada. Vamos lá, você está com a família, eu imagino um momento difícil. Primeiro agradeço aí por ela bater um papo com a gente. Eu sei que é muito difícil falar com a imprensa nesse momento, mas também serve de alerta para quem pega as estradas, que corta o nosso estado. Gabi Renaski, os detalhes com você. Realmente muito triste, Paulo, esse acidente que aconteceu na manhã da segunda-feira, né, na BR-060. A gente está aqui com a mãe da Isadora, que é uma das vítimas. A Isadora estava no banco de trás com as outras 2 que acabaram perdendo a vida. E as outras duas que sobreviveram também, elas já saíram da UTI e ainda estão tendo aí alguns atendimentos médicos, mas estão bem. E a Isadora, ela ainda está em estado grave, então a gente vai conversar aqui com a mãe dela, a Cleia, e agradecemos por conversar com a gente nesse momento tão difícil. Inicialmente, a gente quer saber como que está a Isadora. Boa tarde. Boa tarde. A Isadora está em estado grave, teve várias sequelas, precisa fazer 4 cirurgias e a gente sabe que não é fácil. Mas ontem os médicos deram para a gente uma boa notícia de que ela tem possibilidades de ficar bem, de sair dessa sem nenhuma sequela. Porque desde o momento que ela chegou no hospital, a gente tem recebido só notícias ruins, né? Notícias muito graves. Tem uma lesão cerebral, tem alguns pontos nos cérebros que teve hemorragia. Então, era só notícia ruim, de sequelas terríveis. Mas ontem, 2 médicos nos deram uma esperança de que ela vai ficar bem. A gente sabe que 4 cirurgias não é fácil, mas eles deram muita segurança para a gente. Um dos médicos que é chefe da UTI, que é o Dr. Vanderlan, ele nos recebeu com muito amor, com muito carinho, e ele citou que recebeu o Pedro, do cantor Leonardo. Ele cuidou do Pedro aqui e em São Paulo, e ele esclareceu para a gente que o Pedro tinha uma lesão muito grande e que em relação ao da Isadora a lesão é pequena, então ele trouxe muita esperança para a gente. E me conta, a Isadora, ela é uma menina de 20 anos, né? Começando ali a faculdade de medicina. Quem é a Isadora? A Isadora é uma menina muito dedicada. Se esforçou muito para ela estar onde ela estava. É uma menina que sabe o que quer. Desde o início do cursinho, muito dedicada mesmo. E estava muito feliz, todas as 5 estavam muito felizes com a faculdade. E eram 5 meninas que estudavam juntas. De madrugada elas estudavam juntos, tudo elas faziam juntos. E era sempre uma apoiando a outra, uma cuidando da outra. Elas se tratavam como irmãs. E a Isadora é uma menina espetacular, uma filha maravilhosa, uma filha que se preocupa com tudo, né? Morando fora. Foi difícil para ela se adaptar também, as amigas ajudaram. Então é uma menina que sabe o que quer. E eu creio que vai ser muito difícil para mim falar para ela quando ela sair dessa intubação. Hoje os médicos vão diminuir a sedação dela para ver como ela reage. Ela não pode passar pelas cirurgias sem o cérebro estar bem. E eu creio que vai ser muito difícil para mim contar isso para ela, né? Porque é um período, como o médico falou, é um período de tratamento muito longo, e é muito difícil falar isso para ela. Mas estamos em oração constante, muita gente mesmo,
de vários lugares, mineiros inteiro tá torcendo para a Isadora. A faculdade inteira manda mensagem para mim toda hora, perguntando como ela está. Então eu acredito, eu tenho fé. É a fé que nos move. Então eu tenho fé que a minha filha vai sair dessa. Cleia, me conta, quais informações que você tem sobre as outras meninas que sobreviveram? Como que elas estão? A Evelyn, ela já está em casa, graças a Deus. A saúde mental dela a gente precisa cuidar, né? Porque não é fácil, foi uma fatalidade. E é uma menina de ouro e que a gente ama muito e que eu vou estar junto com todas para ajudar na saúde mental dela. A Ana Vitória, agora à tarde ela já saiu da UTI, já está no quarto. Ela teve lesões também na coluna, mas graças a Deus não vai precisar de intervenção cirúrgica. Ela vai usar colete cervical e colete na coluna, que foi a melhor opção que os médicos encontraram. Então, todas as duas estão bem, graças a Deus. Você estava me contando que elas são muito amigas, né? As 5 muito amigas. E que elas estudavam juntas. E a Isadora morava até com uma delas lá em Mineiros, né? E, enfim, como que é essa relação delas? Elas se tratavam como irmãs, né? Foi uma família que a gente conheceu e que acolheu no nosso coração. Porque no início, quando a Isadora foi dividir apartamento, a gente não conhecia a família da Camila. Então, foi uma família que nos acolheu e nós acolhemos eles. E era muito bonito de se ver. Uma ajudando a outra. Quando uma estava ruim emocionalmente, a outra estava ajudando, né? E elas se tratavam como irmãs. Então, quando a gente lembra, assim, delas juntos, delas estudando juntos, de uma fortalecendo a outra, é difícil. Ontem foi o velório da Camila. É muita dor, é muita dor. A gente é imensurável, não dá para medir. Eu imagino, Cleia. A gente agradece por ter falado com a gente nesse momento que eu sei que é tão difícil. E a gente deseja forças e uma boa recuperação para a Isadora, tá? E, Paulo, a gente volta para atualizar sobre o quadro dela, né, nos próximos dias. Eu volto com você. Obrigado, Gabi. Gente, é o seguinte, uma história muito difícil, muito triste. Ontem, inclusive, nós mostramos a foto das meninas e elas são, assim, nas fotos que estão divulgadas e que foram divulgadas, elas são muito parecidas. Então, essas são as 3 sobreviventes, tá? Do acidente na BR-060 e a Isadora estava no banco de trás com as 2 outras meninas que, infelizmente, morreram e as 2 na frente. A Isadora está em estado grave, mas a família acredita que, diante de todas as notícias, que ela vai se recuperar. É o que a gente deseja. Enfim, a gente já falou tanto sobre isso, mas a gente vai ficar de olho nesse caso. Qualquer novidade eu volto a falar para você aqui dentro.